Fala meus manos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai entender como é que funciona, como é que a gente consegue criar snippets dentro do VS Code. O que são snippets? Talvez você já tenha usado, talvez ainda não tenha usado, talvez tenha visto alguém usar e não sabia que era esse o nome, mas os snippets são basicamente essas sugestões aqui quando a gente digita... Opa, eu não instalei, né? Deixa eu instalar aqui. Instalei sim, vamos lá. Deixa eu mudar a linguagem aqui para JavaScript. Enfim, voltando. Os snippets, eles são essas sugestões que quando você digita alguns atalhos, como por exemplo RCC, o VS Code ele entende que você está digitando um alias, né, uma chave, um prefix, e aí ele te dá algumas sugestões para criar estruturas de código. Então, nesse caso aqui, RCC, quando eu dou um Enter, ele gera para mim todo o import, um export do React, esse tipo de coisa. E como é que eu fiz isso aqui? Basicamente, nesse caso, eu instalei essa extensão do VS Code, que é o ES7, React Redux, GraphQL, React Native Snippets, esse nome gigantesco que tem que tomar um ar para falar. Mas é um plugin muito legal esse aqui, e ele tem uma série de snippets aqui pra gente utilizar, beleza? Então você pode sim usar um carinha desse, mas pode ser que em algumas situações você queira criar os seus próprios snippets, né? Você queira criar ali alguma coisa mais personalizada, um pouco mais customizada para você. Então, como é que você consegue fazer isso? O VS Code ele permite sim que você faça isso e é muito simples. Basicamente, o que você precisa fazer é o seguinte: você vai apertar aí Command Shift P se você estiver utilizando o macOS. No Linux e no Windows, se eu não me engano, é o Ctrl Shift P. Mas enfim, você provavelmente deve saber abrir esse painelzinho aqui, né? E é o que a gente precisa. E com ele aberto, você vai procurar por Snippets, ok? Você vai selecionar já essa opção aqui, Preferences Configure User Snippets. Vou entrar nela. Ele vai ter aqui toda essa lista com as tecnologias que a gente tem os snippets disponíveis, basicamente. Mas no nosso caso, a gente vai criar um New Global Snippets File. Vou dar um Enter. E aqui a gente vai dar um nome para o arquivo. Por quê? Porque as configurações que a gente vai criar, elas vão ficar salvas dentro de um arquivo, beleza? Então, eu sugiro que você faça essa nomeação, né? Crie essas nomenclaturas baseado, por exemplo, na linguagem que você está criando os snippets. No meu caso, eu vou criar snippets para JavaScript. Dou um Enter e olha só, ele cria aqui para mim um arquivo chamado javascript.codesnippets. Esse arquivo .codesnippets aqui é uma extensãozinha que o VS Code usa, mas não passa de JSON com comentários, né? Até aqui embaixo tá explicando isso. Então por isso que a gente consegue ter esses comentáriozinhos aqui. Muito bem, eu vou remover esses comentários. Eu vou descomentar isso aqui. E antes da gente dar uma aprofundada, eu vou só desinstalar essa extensão aqui para não dar nenhum conflito de nome e coisa assim, né? Vai que eu coloco ali o nome de um prefixo que já exista aqui na lista. Então, não quero isso. Então, por isso que eu desinstalei. Muito bem, vamos entender rapidinho o que é cada uma dessas coisas aqui. Esse primeiro aqui, o nome do objeto, a chave do objeto de configuração, é basicamente o nome do que você está criando, tá? Isso aqui você coloca o que você quiser. Esse scope é basicamente onde esse snippet vai ficar disponível. Então, se a gente estiver criando, por exemplo, um snippet para JavaScript e TypeScript, se eu voltar aqui no meu VS Code e trocar a linguagem para C, ele não vai reconhecer esses snippets, ok? Já se a gente, por exemplo, remove esse nodo, essa chave scope, aí ele entende que esse snippet é global, então ele vai funcionar independente de qual linguagem, de qual tecnologia está selecionada aqui no VS Code, beleza? Deixa eu voltar aqui para JavaScript e vou voltar ao scope também. Muito bem, o prefix é o que a gente vai digitar. Então, naquele caso ali, no meu exemplo, né, que eu acabei de dar para vocês, eu digitava RCC e aí o VS Code conseguia achar o snippet e tudo mais. Então, esse RCC, nesse caso, é o prefix, ok? Então, é o que o usuário, ou que você, no caso, vai digitar para o VS Code reconhecer esse snippet. Já o body é o conteúdo, é o código que vai ser gerado a partir desse prefix. Ou seja, quando você digitar log, o VS Code vai encontrar dentro dos snippets um carinha chamado log e vai te dar a sugestão, e aí quando você selecionar ele, né, quando você der Enter ou clicar, ele vai criar o conteúdo desse body aqui no seu arquivo, beleza? E o description é o que vai vir aqui do lado que eu já vou mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui rapidinho um custom description. Ok? E eu vou mudar isso aqui também
Em vez de log, eu vou botar customs. Quando eu volto aqui pro meu arquivo e digito custom, olha só, custom description. Então, era disso aqui que eu tava falando, ok? Esse description é esse textinho que fica aqui na direita da nossa opção. E olha só, aqui dentro ele já deu para mim o preview desse console log. Quando eu dou um enter, ele já gera aqui para mim. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar um console.debug, debug, dois pontos, e vou mudar isso aqui para debug. Vou salvar, quando eu volto para cá, debug, bom, olha só, ele gera para mim o conteúdo do meu body. Então, é simples assim de fazer esse tipo de coisa. E aí, vamos montar, por exemplo, um snippet para criar um componente React. Então, import React com um state, então use state from React. Aí eu vou ter um export, default, function, component. Component e export. Não, já está lá em cima, né? Vamos por aqui um prop types, por exemplo. Prop types igual a um objeto e aí um import prop types from prop types. Ok? E criar esse estado também. State e set state. Igual a use state return null. Beleza? Então, quero transformar isso aqui em um snippet. Como é que eu faço isso? Posso simplesmente copiar isso aqui e colar aqui? Poder você pode, mas não vai funcionar como você espera, tá? Então, se eu vier aqui, deixa eu trocar o nome do prefix também, eu vou colocar aqui React Functional Stateful Component. Então, RFSC. Então, vamos lá, React Functional Stateful Component. E vou colocar isso aqui na description também. Salvei, volto para cá, então RFSC. Bom, olha só, ele cria aqui a primeira linha, porém, a partir da segunda linha ele já se perdeu. Por quê? Porque dentro de strings, né, isso aqui é uma característica do JavaScript, enfim, do JSON, a gente não pode quebrar linhas dessa forma, né? Dentro do JavaScript, quando a gente quer quebrar linha, o que a gente faz? A gente usa o backtick, né, a crase. Porém, dentro desse arquivo, né, dentro de arquivos JSON, a gente não consegue fazer isso. Então, para a gente fazer isso aqui funcionar, a gente teria que fazer basicamente isso aqui, ó. Então, vem para cá, aí vem para cá, e assim por diante, linha a linha. Se eu salvar isso aqui e vier para cá, RFSC, agora ele começa a entender, a interpretar o nosso body. Só que isso é algo meio chato de fazer. E para isso, a gente tem um carinha chamado Snippet Generator, tá? Então, se você acessar aí, eu vou deixar o link na bio, tá? Mas é basicamente snippet-generator.app. Então, esse cara, ele faz todo esse processo pra gente. No nosso caso aqui, deixa eu pegar aqui o componente completo. Vou recortar, vou jogar aqui e olha só, a gente consegue gerar tudo aqui. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, então, vou recortar, vou jogar para cá, vou colocar o prefix, então, RFSC, que a gente tinha colocado, né? E ele gerou tudo aqui para mim. Eu posso simplesmente vir aqui, dar um copy snippet, volto para cá, apago tudo isso aqui e colo aqui de novo, salvo, e agora, olha só, RFSC, enter, e ele gera exatamente a mesma coisa para mim, tá? Muito bem, mas vamos supor que eu quero que o nome do meu componente ele seja gerado dinamicamente, talvez a partir do nome do arquivo ou do nome da pasta em que aquele arquivo está criado. E aí, como é que a gente consegue fazer isso aqui dentro do VS Code? Se a gente acessar a documentação, olha só, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer, tá? Eu tô só passando o básico para vocês, mas você consegue colocar até controlar o tab, a ordem do tab, coisa assim. Mas o que nos interessa aqui nesse momento são esses dois carinhas aqui, tá? Então, o directory e o file name, por exemplo. Então, a partir deles, eles são variáveis, então eu vou copiar esse cara aqui. Vamos começar pelo file name, só para mostrar para vocês. Como é que a gente usa ele aqui dentro dos nossos snippets? É meio que a mesma sintaxe que a gente usa quando a gente está trabalhando com o backtick, né, com o template literals. A gente coloca $, abre e fecha chaves, e aí aqui dentro a gente coloca o nome da variável. Então, nesse caso, tm underline file name. E eu uso aqui embaixo também. Então, tm file name. Vou salvar isso aqui. Agora, para a gente ver isso aqui funcionando, eu preciso criar um arquivo. Eu vou chamar de home.js. E agora, rfsc. Bom, tá lá, home.js. Como é que a gente consegue extrair isso aqui? A gente consegue aplicar regex aqui dentro, tá? Nesse caso, eu não vou aplicar, por quê? Porque eu gosto
mais de utilizar, normalmente pelo menos, né, eu utilizo os componentes em formato de pasta, tá? Então, como assim, Matheus? Então eu tenho uma pasta chamada home, e aí dentro dela eu tenho um arquivo chamado index.js. Por que eu faço isso? Porque daí normalmente eu tenho aqui meus styles.js, os meus tests.js, né? Não é esse nome, mas enfim. E aí eu coloco todo o escopo desse componente dentro dessa pasta, tá? E aí como é que eu consigo fazer, então, ele puxar, ao invés do nome, esse home aqui? Então, eu vou usar agora outra variável chamada tm_directory. Então, volto aqui para o meu code snippets e no lugar de file name eu jogo o meu tm directory. Só que olha só o que vai acontecer, rfsc, ele traz para mim o path completo. Bom, eu já preparei uma regex aqui, até porque isso não é o tema da aula, mas se você quiser, você pausa o vídeo e copia aí. Mas enfim, vamos lá. Então, eu simplesmente aqui, depois de tm directory, eu colo essa minha regex. Vou colar aqui também, vou salvar. E agora, olha só, rfsc, e ele traz para mim o nome bonitinho da pasta. Ok? Bom, então, é basicamente assim que você consegue criar os seus snippets dentro do VS Code. É uma forma muito simples e que vai, com certeza, melhorar bastante a sua produtividade durante o dia a dia, durante o desenvolvimento, ok? Galera, então vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha aí no vídeo, que isso aí ajuda bastante a gente. E também me segue lá no Instagram. Como vocês sabem, posto conteúdo todos os dias, abro box de pergunta todos os dias para vocês lá. Beleza? Então, muito obrigado e até uma próxima.